Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live do Alib, hoje com mais um episódio do Loucuras do Rádio e Outras Histórias, com o nosso querido professor Heraldo Moreira. Boa noite, pai, seja bem-vindo mais uma vez. O que você conta pra gente hoje? Olá, filhão, um abraço a você e a todos que estão aí na live, né? Eu já vi que o Leonardo mandou o tradicional boa noite dele. O Felipe Simões, né? Acho que viu aí a galera já usando a terminologia correta, né? Pro correr atrás do prejuízo. Obviamente que não viram aqui, né? Mas, de certa forma, a cultura vai se formando, né? Tudo correto. Acho que foi só, né? Que falou diretamente aí comigo. Bom, filho, eu esgotei meu estoque, né? Te falei, mas acaba que a gente começa a lembrar de outras histórias e vão coisas que vão acontecendo também e a gente vai anotando. E eu passei também a perguntar para os colegas. Sempre que eu posso, eu perguntei aí, lembra de alguma história e tal? E aí, graças a isso, surgiram algumas coisas interessantes. Por exemplo, essa semana passada, a gente estava numa transmissão e um dos locutores, um dos narradores que estava trabalhando na transmissão, ali naquela loucura de uma transmissão esportiva, né, que você tem que estar atento ao jogo, atento a várias outras providências, como, por exemplo, chamar o boletim do jornalismo, toda a dinâmica da jornada, acionar repórter, acionar plantonista, o tempo, o placar, e ainda por cima responder WhatsApp, responder chat do YouTube. Sim. E aí numa dessas, chat do YouTube, do nosso canal lá, TV Timbira, aparecem lá uns perfis muito loucos, né? Porque tu sabe como é que funciona esse negócio. Às vezes o cara cria um perfil, ele não bota o nome dele, fulano de tal, né? Bota uma desgraça qualquer lá. E aí o locutor também, se não estiver atento, fala besteira, né? Sim. Tem aquelas pegadinhas que a gente já comentou aqui, mas aí não foi o caso. É uma pegadinha. É o perfil do cara que é meio doido e o locutor ainda por cima leu errado. Tá. Porque ele disse, um abraço para o senhor Mail Lotado, que está acompanhando a transmissão. Você imagina quem seja? O Sim, Mail Lotado? e-mail lotado. Exatamente. Muito bom. Caraca. Na velocidade ali, ele mandou essa, a gente quase morre de rir dentro do estúdio. Né? Isso é muito bom. Né? E aí, nessa de eu perguntar para os colegas se alguém tinha alguma história, aí um dos companheiros de equipe lembrou uma história que eu não conhecia, confesso que não conhecia, daquele mesmo cara que eu já contei várias histórias dele aqui, como a da Antiópia, do Flêmulo, do Falta de Cloro. Sim. Esse cara, ele erra bastante, né? Sim. Ele se esforça. Muitas histórias. Ele se esforça bastante e consegue. E aí, uma dele que eu não conhecia, ele informando, né? Olha, hoje o presidente da Federação Maranhense de Futebol recebeu uma correspondência da CBF muito importante. E eu vou ler aqui para vocês, até porque eu estranhei bastante que a correspondência veio dirigida para o presidente da CBF, da federação, e para uma outra pessoa que eu não conheço. Aí o apresentador disse, que pessoa? Não, eu vou ler aqui o ofício e você vai já entender. Porque o ofício veio da CBF para a federação, por si só já é um erro, não dele, né? Eu acho até que já expliquei isso aqui. O ofício é correspondência oficial. É para ser usada só entre os órgãos públicos, né? Sim. Mas, no entanto, todo mundo usa ofício. Pessoas físicas, empresas, pessoas formais, como é o caso da CBF, é o caso da Federação Maranhense de Futebol. Mas, enfim, isso é só um detalhe. E aí ele começa a ler o ofício, né? Rio de Janeiro, tanto de 1900 e tanto, Ilmo Senhor,
E o presidente na época, acho que era Alberto Ferreira. E Alberto Ferreira. Pois é, o ofício veio dirigido para o Alberto Ferreira, que é o presidente, e para esse tal de Ilmo Senhor, que ninguém conhece lá na federação. Então. O Ilmo Senhor, tu já sabe o que é, né? Sim, ilustríssimo senhor. Ilustríssimo senhor Alberto Ferreira, presidente da Federação Maranhense de Futebol. Cara, ele achou que Ilmo Senhor era um cara, né? Não era a abreviatura de Ilustríssimo Senhor. Mas esse cara é terrível. Senhor Abravanel. É a única pessoa com senhor no nome que eu conheço. Pô, pior que nem era Senor, né? Porque o Abravanel, o Silvio Santos era Senor, né? Senor. Com N com tio espanhol, né? Mas Ilmo Senhor é duro demais, cara. Tem aqueles caras também que querem ajudar durante uma transmissão, por exemplo, querem agradar a equipe e tal, e acabam atrapalhando. Sim. Tipo, hoje é muito comum a gente fazer transmissões esportivas no estádio, no estúdio, com imagens, né? A gente tem até optado para evitar esse tipo de problema nos estádios, quando a gente não pode transmitir a imagem do jogo, porque os direitos de imagem pertencem a um outro veículo, ao invés da gente mostrar a imagem da cabine, a gente está mostrando da torcida. E aí você vê a torcida, vê se está cheio, se está vazio, vê a reação da torcida na hora do gol. Aí, na hora que estiver narrando um lance específico, tem a reação da torcida junto, né? Isso. E foi inclusive uma pesquisa que eu fiz nas minhas redes sociais perguntando, quando a gente não puder transmitir a imagem do jogo, o que você prefere? A imagem da cabine, narrador, comentarista, ou a imagem da torcida? E a maioria respondeu a imagem da torcida. Entendi. Foi ruim por um lado, a gente atendeu, foi bom porque a gente atendeu a maioria, então é sinal de que há uma preferência, né, para mostrar a torcida. Mas foi ruim por outro lado, porque tem alguns sites especializados em mostrar reações de narradores, de comentaristas na transmissão dos jogos, né? E aí a gente perdeu isso, a gente perdeu essa visibilidade. Mas aí, ganhamos atendendo a maioria. Não existe a opção de fazer híbrido, de ficar intercalando? Porque tem hora também que a torcida tá fazendo nada. Porque a gente não tem estrutura para isso. A gente não tem um cinegrafista. A gente tem uma câmera fixa. Sim. Que essa câmera ela pode voltar para dentro da cabine ou para fora, para arquibancada, para cadeira, no caso, né? Que as cabines ficam em cima das cadeiras. Não teria como a pessoa ficar girando ou fazendo um corte. Se tivesse duas câmeras, uma voltada para dentro e outra para fora, ficar cortando. Bota agora de fora, agora bota de dentro. Ou então ficar girando ela e tal. Não, é uma câmera fixa. Depois que coloca numa posição, pode até girar, mas vai ter que girar manualmente, entendeu? Não é o caso, não tem como. Não temos ainda. É possível fazer, mas a gente não tem estrutura para isso. A gente está pensando em montar essa estrutura, a gente está pensando inclusive em levar o operador de áudio que fica no estúdio lá para o estádio, para ficar uma transmissão ainda mais redonda, porque às vezes ele está no estúdio e está desatento, aí o narrador diz, por exemplo, confira tempo e placar, aí o operador lá no estúdio teria que soltar uma vinhetinha do tempo, né? E às vezes ele está desatento, distraído, e não solta, aí fica aquele buraco, fica feio. Se ele estiver no estúdio, no estádio, do lado ali do narrador, não tem como ele errar. Mas a gente está montando uma estrutura por isso. Já temos uma mesa de áudio lá, já temos o espaço, mas aí a gente precisa deixar um outro operador no estúdio, aí já é um complicador, porque a escala geralmente é só um operador, né? Já teríamos que ter dois, um no estádio, outro no estúdio, mas a gente vai driblando essas limitações. Bom, mas nessa de querer ajudar, tem um técnico de estádio, porque lá no estádio fica um técnico que é quem monta os equipamentos, é quem providencia se algum equipamento der defeito, substituir, alguma pilha acabar, substituir e tal. É um auxiliar técnico, né? Ele não opera, não é um técnico que opera a transmissão, a parte técnica e tal, mas é um auxiliar técnico de montagem, desmontagem, reparos, etc. E aí um desses auxiliares técnicos, ele nessa de agradar o narrador, fazer um gesto bacana ali para o narrador, ele fez uma coisa absurda, que foi o quê? Nessa época a gente ainda mostrava a imagem da cabine, então ficava o narrador e o comentarista. E aí ele chega do nada, assim,
uma lata de cerveja e entrega para o narrador. Bom, primeiro, que o narrador está trabalhando, ele não pode beber, obviamente. Não deve, né? Segundo, nem tem como, porque ele está narrando, está ali, está falando o tempo todo, e não dá. Quando muito, bebe água. E terceiro, é uma transmissão, o cara mete uma emissora pública, o cara mete uma lata de cerveja com uma publicidade da cerveja no meio da transmissão. Né? As loucuras assim que acontecem. Essa eu lembrei também. Porque essa eu estava presente, essa eu presenciei. E aí me fez lembrar também de duas outras histórias. Essas não têm nada a ver com rádio, essas todas que eu contei agora são de rádio. Mas uma foi o seguinte, essa daí são as outras histórias, né? As situações que aconteceram comigo. Eu fui trabalhar numa filial da Siemens, empresa alemã, né? Famosa, conhecida, lá no Rio de Janeiro. E aí, enorme empresa, né? Era subsidiária alemã, uma fábrica, na realidade, de equipamentos vendidos pela Siemens, que tinha a parte administrativa, onde eu fui trabalhar, a parte técnica, a fábrica em si e tal. Muita gente, muita gente. A pessoa, quando chegava a trabalhar lá, na parte administrativa, recebia uma mesa, um computador e um telefone fixo. Muito se usava ainda telefone fixo. Esse telefone fixo mais para as ligações de ramal, né? As ligações internas, né? Isso me fez lembrar uma outra história aqui desse. Já vou anotar aqui para não esquecer, porque essa não estava anotada, eu me lembrei agora. Bom, o que acontece? Primeiro dia de trabalho, aí eu recebi, né, as boas-vindas do RH, um passeio pela estrutura para conhecer os principais lugares, funcionamento e tal. E aí fui levado para a sala onde eu ia trabalhar, a mesa, o ramal, explicar o funcionamento, babá. Comecei a trabalhar. Acho que não deu 5 minutos que eu tinha começado a trabalhar, toca o meu ramal, né? Aí caramba, já descobriram o meu ramal, já ligaram, já é alguma demanda, o que será que aconteceu? Ou será que ligaram errado, né? Porque não é possível, acabei de chegar, já estão me ligando. E atendi, né? Assistência técnica, porque eu era auxiliar administrativo da assistência técnica, né? Assistência técnica, Siemens, bom dia. E aí a pessoa do outro lado disse assim, fala com a Lira! E desligou. Puta que pariu! Para quem está ouvindo a história agora, né? Coalira é uma expressão idiomática tipicamente maranhense, né? Que seria o similar ao boiola do Rio, ao baitola do Ceará. Coalira é como a gente chama aqui no Maranhão, né? Caramba, não é possível, Como é que o cara sabe que eu sou maranhense? Como é que o cara me ligou e tal? E eu fiquei bolado, né? Mas sem entender nada. Aí daqui a uns 5 minutos, toca o ramal de novo. Aí o cara diz assim, bicho, desculpa, eu te sacaneei, meu nome é fulano de tal, é porque eu trabalho há anos aqui nessa empresa, eu era o único maranhense aqui, e eu soube que tinham contratado outro maranhense. Então não podia perder essa oportunidade de sacanear um conterrâneo e tal. Peguei o teu ramal, liguei e falei. Aí eu, caramba, bicho, que loucura e tal. Mas eu lembrei de uma outra história também, que lá no jornal, lá no Rio, nessa época, a gente já está falando de anos 80, né? Sim. Eu não sei se tu chegou a conhecer, filho, não sei se quando tu nasceu e até nessas tuas idas recentes, agora mesmo tu foste passar férias no Rio, se ainda tem, não é? A Mari pode até confirmar aí pra gente, o jornal Balcão, lá no Rio de Janeiro, que era um jornal de classificados, muito famoso, né? Eu lembro desse nome. Era o Mercado Livre ou o OLX do passado, né? Qualquer coisa que eu você lembro desse nome, vender, é bem famoso. Mas não sei se ainda tem, porque hoje em dia. Até porque o jornal era gratuito, se eu não me engano.
Então todo mundo tinha acesso, e era enorme, era um Sim. calhamaço, assim, você procurava por assunto e tal. Vendia muito carro, principalmente carro, através do balcão. E aí, tinha um colega que trabalhava lá na assistência técnica, não vou falar o nome dele, porque eu nem sei se ele ainda está vivo ou não, perdi totalmente o contato, mas ele era espanhol, porque geralmente técnicos de eletrônica, nessa época, Era de fora. eram oriundos da Espanha, não sei porquê, mas geralmente técnico de eletrônica era espanhol, assim, os melhores e tal, tinha essa tradição. Eu sei disso porque eu trabalhei na Varig os melhores técnicos eram espanhóis. Trabalhei na Siemens, os melhores técnicos eram espanhóis também. Não sei se também foi mera coincidência. É curioso, mas, porque enfim, eu nunca. Ninguém nunca comentou sobre isso. Sempre fala assim, é de fora, porque é a galera que trabalha. Tipo, conviveu com a empresa que criou aquela tecnologia. Então, geralmente é europeu. Mas nunca foi especificamente da Espanha. É bem curioso isso. Pois é, pois por coincidência, na Varig e na Siemens, os melhores eram espanhóis. Pode ter sido mera coincidência. O certo é que esse cara, ele era assim, fisicamente muito esquisito. Ele tinha um óculos fundo de garrafa, porque ele era bem míope, né? Excelente profissional, gente muito boa, mas tinha essas características. Cabeludão, barbudão, e aí ele era assim, ele era gordinho até a cintura. Da cintura para baixo, ele era bem magro. As pernas bem finas. Sim. Então imagina essa figura parecia assim, que da barriga, sorvete, da cintura, né, para cima, redondo. Da cintura para baixo, sequinho, magrinho. Sim. Parece com o quê? Parece um sorvete. Um sorvete, o que mais? Um animal, sei lá, não sei nem se é animal. É animal. Não sei que tipo de animal. Não sei. Parece também um sapo, não parece? Parece também. Sapo, né? As perninhas fininhas, compridas, finas, e o corpo redondinho, né? Cheinho. O rosto também e tal. Então o apelido dele era Sapão. Sim. E ele ficava puto. Todo mundo sabia que o apelido dele era Sapão, mas ninguém chamava porque ele ficava puto. Chamava pra porrada e tal. E ele era bem estourado, assim, bem zangado, né? Principalmente quando usava um apelido. E aí, uma das sacanagens que fizeram com ele era quando chegava um funcionário novo. Aí falavam, a tarefa hoje é ligar lá para a assistência técnica e falar nesse ramal aqui com o técnico que tem lá, o Sapão. Pode chamar ele assim, que ele aceita de boa e tal. E tu vai pedir informação para ele sobre a ordem de serviço número tal e tal. Só que era sacanagem, né? Claro, não tinha ordem de serviço nenhuma, era só putaria. E a pessoa inocente, chegando para trabalhar, primeiro dia, né? Ligava o ramal dele, ele atendia, fulano de tal, assistência técnica. Aí o cara, é o Sapão? O Sapão é a puta que te pariu, porra, não sei o que, desligava o telefone. Né? Era uma das muitas sacanagens que faziam com ele. Mas a maior que fizeram, um dos caras mais gozadores que tinha lá na empresa, que o cara teve a capacidade de fazer? Os anúncios no balcão, o jornal não era de graça, era bem baratinho, mas era bem baratinho. Mas os anúncios eram de graça. A jogada era essa. Eles davam para você o anúncio de graça. Tu podia fazer pago, mas pago para dar um destaque, um negrito, botar uma cor, botar uma figura, não sei o quê. Sim. Tinha que pagar. Mas o anúncio tradicional era de graça. Por quê? Porque aí muito anúncio, muita gente comprava, eles ganhavam na venda, né? Tá. Enfim. Aí esse cara teve a capacidade de fazer isso. Botou um carro assim com excelentes características, sabe? Um carro novo, bacana, inteiraço, não sei o que, com um preço lá embaixo e botou o ramal dele, porque o ramal era um número fixo com o ramal. Sim. Internamente você só ligava o ramal, mas se ligasse de fora, caía direto no ramal dele. E tratar com um Sapão. Aí, porra, tu já imaginou o tanto de ligação que esse cara recebeu depois desse anúncio? Certeza. Toda hora, ligava alguém, ele atendia, fulano de tal, assistência técnica. Aí o cara, seu Sapão, você tá vendendo o carro assim, assado? Tô vendendo o carro pra tua mãe, filha da puta, não sei o que.
Até que ele descobriu, né? Aham. Que era essa sacanagem. Tinham colocado um anúncio, cara, com o nome dele, com o apelido dele, com o ramal dele, no jornal Balcão. Mas uma outra história muito engraçada que aconteceu também nessa empresa foi o seguinte: um dos equipamentos que a Siemens vendia na época, né? Fabricava, vendia, consertava, era o Telex. Eu não sei se tu chegou, filho, a alcançar o Telex. Não, eu sei que é da minha época, mas tipo, eu era criança pra entender. Quando eu fui entender Bom, disso, já não existia mais. explicar, o Telex era um fax que tu não mandava imagem, tu mandava texto. Basicamente é isso, né? Porque o fax tu conhece, né? Tu chegou a Sim, conhecer, né? sim, O fax tu pegava uma página qualquer, enfiava ali no fax e ele transmitia aquela imagem para outro fax, né? sim, A pessoa recebia aquele texto, aquela imagem, aquela página impressa no outro fax. O Telex era mais ou menos a mesma lógica, só que ao invés de tu transmitir uma página, eu ligava para o teu número de telex, cada telex tinha um número, tipo número de telefone, então sim, vou mandar um telex para a empresa tal, porque geralmente quem tinha telex era muito caro, eram empresas. sim, Aí eu pegava lá na lista, tinha uma lista telefônica de telex, né? Qual é o número da empresa do Vitor? Ah, número tal. Aí eu ligava para o teu telex. O teu telex atendia automaticamente, não precisava ninguém atender, era certo. automático. Ele estava parado aqui, era uma máquina de escrever, vamos colocar assim, que ficava inerte, mas na hora que alguém ligava para ela, ela acendia uma luz e começava a digitar o texto que a pessoa estava digitando lá no telex que estava transmitindo para ela. Ah, E tá. aquele texto ia subindo aqui numa página e tal, tal, tal. Entendi. Quando terminava, desligava. Aí você rasgava aquilo ali e entregava para a pessoa, para quem tinha sido direcionado o Sim. telex. Entendeu? Era mais ou menos isso. Deu para entender a lógica, né? Deu. Pois é. O que acontecia na empresa? A empresa funcionava de manhã e de tarde, e de noite, depois que todo mundo ia embora, lá para as 8, 10 horas da noite, entrava em ação a equipe de limpeza. Uhum. Para limpar, aspirar, dar uma geral na Arrumar, empresa, né? arrumar o Porque tinha ambiente. aquela limpeza permanente, mas era a limpeza do cafezinho, a limpeza do banheiro, que essa tem que ser mais permanente, né? Sim, Mas a limpeza grossa mesmo, era tudo carpete, tinha que aspirar e sim. tal, essa era à noite. E aí, um funcionário novo da limpeza, primeiro dia de trabalho dele, ele não estava acostumado com aquele ambiente, nunca tinha trabalhado numa empresa que tivesse telex. Imagina a situação: o cara está numa sala sozinho, Sim, de noite, 10 horas da noite. A empresa era da Siemens. Quando era de noite aqui, era de dia lá. sim. Na Então, tipo, Alemanha. se tinha algum telex para passar de lá para cá, chegava de noite. No dia Uhum, seguinte de manhã, quando a gente chegava para trabalhar, encontrava o telex lá, né? Então uhum, imagina, o cara tá limpando lá a sala, aspirando e tal, tudo em silêncio, tudo escuro, tudo fechado, e uhum. do nada uma máquina que tá lá liga uma luz e começa a digitar sem ter ninguém Sozinho. digitando. E as teclas se mexiam e o Sim, texto ia saindo. Imagina o susto que esse cara tomou, pô, sim. sem entender aquela tecnologia. O que ele imaginou? Porra, Espírito. tem uma alma aqui digitando. É, Cara, a vassoura que ele tava na mão, o é. aspirador que ele tava na mão, sei lá o quê, ele caiu de paulada no equipamento e quebrou o equipamento todo, quebrou o Telex inteiro. Caralho. Foi a reação dele, de medo, de Sim. susto, de Eu sei lá o pensei que ele ia quê, só né? fugir, que ia correr. Não queria quebrar o Não, negócio. foi pior, né? Caralho. Porque ele quebrou, acho que, sei lá, tá Aham. matando a alma que tá digitando, tá afugentando a alma, não sei. Sei que ele quebrou a porra toda. Quando a gente chegou no dia Caralho. seguinte, a gente trabalhava na assistência técnica, recebemos um telex todo arrebentado, nunca a gente tinha encontrado, nunca a gente tinha recebido um telex assim. Geralmente vinha Sim. com peças queimadas, alguma pequena coisa quebrada, porque alguém bateu.
sem querer, ou coisa do tipo e tal. Esse tava todo arrebentado. A gente falou, pô, que diabo foi isso aqui? Isso aqui caiu de algum andar, jogaram embaixo, que foi? Não, foi o cara da limpeza. Aí que a gente foi saber a história, né? Que Aham. como a tecnologia, né, para quem desconhece o assunto, né, pode ser realmente assustadora, né? Sim. Aquilo ali, de fato, pro cara deve ter sido um susto enorme, né? Porque realmente era assustador. Imagina, né? Uma luz que acende, uma máquina que começa a funcionar só, com teclas se mexendo, Sim. com letras aparecendo, com Isso papel aí, eu acho que subindo. isso aí é o mais bizarro. É o fato de ter as teclas digitando e aparecendo um texto sem ter ninguém É, apertando. Isso aí que deve ser assustador. pois é. Pois é. Primeiros eram assim, depois não foi melhorando, né? Foi aperfeiçoando. E aí já não mexia mais as teclas, mas os primeiros. Porque os primeiros, na realidade, nem eram o Telex, acho que era o Teletipo, que foi a primeira versão assim do Telex e tal. Isso também já faz muito tempo, eu só lembro da história em si. Aham. Bom, e aí tem uma outra história minha também, essa eu lembrei semana passada, porque comentaram uma coisa parecida, e aí eu lembrei dessa história. Arruma a tua E é câmera primeiro, aquelas pai. ratadas. Baixa mais assim. Hã? Arrumar a tua câmera. Porque tua cabeça tá muito baixa. Ah, tá. É porque eu tive que ligar aqui o Foi. carregador e não vi. Melhorou? Melhorou. Então, aí, aquelas vaciladas que você dá falando com alguém e que aí que você tenta corrigir e torna a coisa pior ainda, Sim. porque um colega foi contar pra gente que ele encontrou uma amiga que há muito tempo ele não via, Aham. e a última vez que ele tinha visto ela, ela estava magra, e aí fazia muito tempo que ele não a via, e a viu gordinha, né? Uhum. E ele chegou para ela e deu aquela velha ratada que muita gente já cometeu, né? De perguntar: Nossa, que legal, é para quando? Aham. Aí a menina: É para quando? Como assim? Não entendi. Não, tu não tá grávida? Não, não, Nossa. não tô grávida. Aí o cara disse que olhou pro celular e estão me chamando para uma reunião e vazou, né? Porque não tinha o que dizer também. Pelo menos ele não tentou consertar. E aí eu me lembrei dessa história que aconteceu comigo lá no Rio, um casal de amigos que eu não encontrava há muito tempo. Hum. E quando eu os reencontrei, a esposa, ela tinha feito uma plástica, cara. Ixi. E aí eu me assustei quando eu olhei a Aham. plástica dela e tal, porque ela ficou bonita, cara. E ela não era bonita. Por Ah, isso que eu me tá. assustei, né? Só que eu devia ter ficado calado, É, né? Porque geralmente a gente se assusta com feio, não? não, mas é porque ela era feia e melhorou. Também Sim. assusta, o inverso também assusta, né? E aí, eu comentei, pô, fulano, pô, caramba, tu tá bonita a beça, cara, o que que aconteceu? Ela, Ah, como assim? eu Eu era pensei. feia? Eu pensei que tu ia falar com o teu amigo e ia falar assim: Caraca, o que aconteceu com a tua outra esposa? Separou? Não, aí ela disse assim, como assim? Eu fiquei bonita? Quer dizer Ah, que eu era feia? Aí eu, não, nossa. não. Aí eu Aí fui lascou. corrigir, que aí a merda, né? É, Que aí eu fui corrigir assim, não, não é que você era feia. Não é isso. É porque ficou muito melhor agora. Quer dizer, a foi mesma coisa. pior a emenda do que o soneto, né? Era melhor eu ter ficado calado ou ter É, inventado uma reunião também e ter vazado. Porque ela, não, como assim? Como ficou muito melhor agora? Aí, quer dizer, eu só fui me complicando. é, Só que como eu tinha muita intimidade com eles, assim, aí eu falei, ó, nem vou mais esticar essa história porque eu tô falando só merda, tu me desculpa, eu vacilei, eu devia ter ficado calado e eu é, só tô afundando, tá? Mas que realmente fizeste uma plástica, o resultado foi muito bom, parabéns e tal, tal, tal. Aí ela compreendeu, aceitou numa boa, até porque sabia que eu era muito brincalhão, assim, e a gente era muito amigo também. Mas é porque fazia muito tempo que a gente não se encontrava. Mas são aqueles comentários que a gente poderia ter evitado, né? é. Você vê e fica calado, não precisa falar nada. Pensamentos intrusivos. Exatamente. Bom, e a última, lembrei também dessa história. Tu falou de esposa, aí me Hum, fez lembrar de uma história. Tinha
menino lá no estacionamento do Sampaio, Buiú, o nome dele, o apelido dele, né? Buiú, por causa daquele personagem da Praça é Nossa, eu acho. Acho que tinha um Buiú lá Buiu? na Praça é Nossa, e aí botaram o apelido dele, Acho que era. Buiú. É. E aí, o presidente do Sampaio, na época, que eu não vou citar o nome, porque ainda está vivo, Uhum. ele sempre ia lá no clube, era o presidente do clube, né? Ele sempre ia com a esposa dele, nos treinos, nas reuniões e tal. Sempre, sempre. E aí, o Buiú que cuidava lá dos carros, do estacionamento e tal. Aí ele dava um dinheiro pro Buiú para tomar conta do carro, dava um dinheiro pro Buiú lavar o carro. O Uhum. Buiú era um menino, assim, de uns 14, 15 anos, assim, muito inocente, né? E um dia, o presidente resolve ir com a amante dele. Nossa. E aí chega lá com a amante e tal. Aí Buiú vem, e aí, presidente, é para tomar conta do carro, o senhor quer que lave, não sei o quê? Uhum. Ele, não, não, hoje não precisa lavar, não. Só toma conta porque eu não vou demorar, que eu tenho um compromisso ali. Aí apresentou a amante, né? Ó, Buiú, isso aqui é fulana de tal, minha namorada. E o Buiú, na inocência, disse assim: Óbvio. namorada? Como assim? O senhor vem pra cá todo dia com a sua esposa? Como é que o senhor tem uma namorada agora? Aí, caramba, tudo bem, já foi uma merda, né? Uhum. Mas a amante entendeu, né? Porque sabia que o cara era casado e tal. Sei. Riram muito todos e tal. Tudo bem. Só que no outro dia, ele vai com a esposa dele, né? E Uhum. aí, lá vem o Buiú. E aí, presidente? Tá, aquela velha história, né? Para lavar o carro, só para tomar conta e tal. Não, só tomar conta que eu não vou demorar e tal. Aí o Buiú vira para a esposa deles assim: e aí, presidente? Eu cumprimento sua esposa ou ela também é sua namorada? Aí Nossa. o presidente, como assim, rapaz? Minha namorada? Que história é essa e tal? E a mulher dele, sim, que história é essa, Buiú? Que namorada? Não me conhece há tanto tempo aqui, eu sou esposa dele e tal. Não, porque tem um negócio aí de uma namorada também e tal, tal. Nossa. Criança, cara. Sim. Inocência. Enfim. Eu sei que complicou a vida lá Aham. do presidente. Deu uma confusão danada, né? Mas, em suma, acho que por hoje deu, né, filho? Deu. Bastante história. Legal. E aí, a gente tem história pra semana que vem ou foi tudo hoje? Não, tem mais duas histórias para a semana que vem. Uma é o resultado de vestibular, essa eu deixei assim de reserva para Uhum. próxima semana. E outra, dá logo não um spoiler, mas um estímulo para a pessoa assistir, um programa de rádio que foi feito aqui na década de 70, que era uma grande brincadeira, entre aspas, só que séria, e que gerou muita confusão. Muita confusão. Porque o rádio era muito forte nessa época, anos 70, praticamente era o único veículo de comunicação que existia, além do jornal impresso e da televisão que estava começando, Uhum. era o rádio. O rádio era muito, muito poderoso, muito forte. E as pessoas acreditaram que a história era verdadeira. E a história durou um dia inteiro, porque era aniversário de uma rádio. E a rádio, no dia do aniversário dela, resolveu fazer essa pegadinha com os ouvintes. Só que uma pegadinha muito séria, muito séria. Dizem até que teve gente que morreu por causa dessa pegadinha, Caralho. de susto, morreu do coração e tal. Isso não é comprovado. Mas tem Uhum. várias histórias comprovadas, porque ficaram registradas e tal, de acontecimentos sérios que aconteceram em função dessa pegadinha aí. E aí eu vou contar essa história. É Beleza. tragicômica. Aham. Tranquilo. Então, segunda-feira tem mais, né? Acredito que sim. Então, beleza. Daqui para lá também espero que aconteçam outras coisas e que eu fique sabendo também de outras histórias. Mas pelo menos essas duas dá para segurar. Um programa já está garantido. Tá, show de bola. Então tá bom, pai. Valeu. Obrigado por mais Valeu, um filhão. episódio. Boa noite, tamo junto. Até semana que vem. Deus quiser. Beijo, Valeu. filhão. Um abraço para todo mundo. Falou. Abraço seu erlado.
Caraca, maninho, eu nunca tinha visto escritos desse jeito. Ficou engraçado. Muito bom. Seu Erlado. Bom, galera, então é isso por hoje. Obrigado pela presença, tamo junto. Semana que vem tem mais. Então apareçam, semana que vem tem mais coisa pra contar aí. Belezinha? Tamo junto. Não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui, está no YouTube. Comentar, que isso ajuda a engajar, que eu quero que mais pessoas conheçam essas histórias não podem passar batido. Eu sinto falta do like de vocês, viu? Tô de olho. Então é isso, até semana que vem, valeu, tamo junto, é nóis. Fui.